Livros históricos. Introdução. Os 12 livros de Josué a Esther são chamados livros históricos. Mas o adjetivo históricos não expressa tudo, pois trata-se de uma história relacionada com as circunstâncias e marcada pelas experiências com Deus. Os hebreus observavam com atenção e participavam do que acontecia com eles e ao seu redor, pois acreditavam que Deus estava pessoalmente vivo e ativo no mundo, na comunidade e dentro deles. Para os hebreus, a vida não tinha explicação fora da vida de Deus. Por mais impressionante ou misteriosa que fosse a experiência deles, um eclipse do sol, as manchas no fígado de um bode ou o assobio de vapor saindo de uma fenda da terra. Deus não poderia ser reduzido a um fenômeno astronômico, fisiológico, geológico ou psicológico. Ele estava vivo, agindo sempre e em toda parte, desafiando o ser humano com um chamado, despertando a fé e a obediência, moldando uma comunidade de adoração, demonstrando amor e compaixão e condenando o pecado. Nada disso era realizado de maneira geral ou aleatória, mas em momentos definidos, lugares específicos e entre pessoas identificadas por nomes. Isso era história para eles. Para o povo bíblico, Deus não era uma ideia a ser discutida por filósofos nem uma força que os sacerdotes pudessem manipular. Deus não era um componente da criação para que pudesse ser observado, estudado e controlado, e sim uma pessoa, alguém a ser adorado ou provocado, em quem se confia ou se rejeite, que pode ser amado ou odiado no tempo e no espaço. É por isso que esses livros registram datas, acontecimentos, pessoas e circunstâncias. Eles são história. Deus nos encontra em ocasiões comuns e extraordinárias que formam a essência do nosso dia a dia. Parece que nunca passou pela mente do povo da Bíblia que eles podiam lidar melhor com Deus fugindo da história, largando tudo, como dizemos. A história é o meio pelo qual Deus realiza a salvação, assim como a tinta e a tela são meios pelos quais um artista, como Rembrandt, nos brinda com sua arte. Não podemos nos aproximar de Deus e, ao mesmo tempo, nos distanciar do caos da história. A profunda percepção da dignidade do lugar deles na história e da presença de Deus na história influenciava o modo de o povo hebreu falar e escrever. Ao contrário do costume do mundo antigo, os hebreus não inventavam nem embelezavam suas narrativas com detalhes mirabolantes. Seus escritos não tinham o propósito de entreter nem de explicar. Revelavam a ação de Deus para com homens e mulheres e com o mundo. A narrativa tomava forma com base em pessoas e circunstâncias reais, em seu relacionamento com Deus e na maneira de Deus as tratar. Entretanto, entre os hebreus não havia ideia de história secular. Não reconheciam nada parecido. Todos os acontecimentos se davam num mundo impregnado de Deus. Uma vez que os hebreus não falavam muito de Deus em suas narrativas históricas, o leitor de hoje tende a esquecer que Deus sempre era a presença invisível e quase muda em tudo que estava acontecendo. Mas quando nos esquecemos disso por muito tempo, não conseguimos entender o que está escrito nem como foi escrito. Deus nunca está fora dessas narrativas. Em momento algum é figura periférica. No que diz respeito a esses autores, a única razão para escrever a respeito de pessoas e registrar acontecimentos era manter viva a lembrança de Deus. É difícil desenvolver essa mentalidade, pois estamos acostumados a basear nossa história nos historiadores, estudiosos e jornalistas, como os chamamos, mas Deus não está nem um pouco envolvido ou presente em seus estudos e escritos. Somos ensinados o tempo todo por escolas, jornais e noticiários a entender a história exclusivamente em termos de política, economia, interesses humanos e condições ambientais. Mas, se estivéssemos dispostos, poderíamos incluir Deus de uma maneira ou de outra. Os livros históricos Josué a Esther são alentadora e radicalmente diferentes. Eles nos fazem entender a história que nos envolve e perceber tudo o que está ao nosso redor pela perspectiva da ação de Deus. Introdução: na Bíblia, a mensagem.